Quanta diferença em campo, quanta diferença do time do Vasco. Para quem imaginou aí o Ricardo Sapinto, o Ramon Português, viu que bastou algumas rodadas e tempo realmente para que ele pudesse organizar o time e ceifar alguns jogadores que não tinham condições de ser titulares. Basta você ver o time do Vasco hoje jogar sem Henrique, Felipe Bastos, Pikachu, Ribamar e Vinícius, e sem ser no esquema 4-3-3, que era o esquema engessado do treinador Ramon. A gente tem um outro time em campo, outros jogadores, embora passando por muito problema de desfalque, mas uma outra atitude, uma outra postura e uma outra formação. Não jogamos com laterais que são verdadeiras avenidas. Na defesa, um time mais seguro, compacto, tanto que a gente tomou 2 gols nos últimos 5 jogos, um do Palmeiras e um do Goiás. E lembrar que o do Palmeiras foi uma falha muito individual, uma infelicidade do jogador Neto Borges, que até substituiu o Henrique, foi contestado no início, mas agora, até que no último jogo contra o Sport, mostrou um futebol melhor, deu assistência, é um jogador com mais consistência para um esquema diferente do treinador português. Vamos ver amanhã um time de gringos em campo. Não me lembro de ver tantos jogadores gringos como titulares ou jogando juntos no time do Vasco. Um treinador estrangeiro e 4 jogadores gringos podem compor o time do Vasco amanhã. Só lembrar aí que o Thales Magno vem de baixa, a torcida questionando, e provavelmente o Vasco pode entrar com o Gustavo Torres, e essa simbiose, essa amizade entre os gringos vem chamando a atenção nos bastidores, tanto que a gente viu foto deles junto. Acho que eles vivem uma outra vibe, um outro momento, embora o Vasco viva esse clima de incerteza política. É assim que a gente vai encarar o Fortaleza amanhã, em busca da segunda vitória do treinador português, para espantar de vez a má fase e afastar o time da zona de rebaixamento. Vamos falar um pouco de futebol hoje, porque falar só de política tá enchendo o saco. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, do canal Vascaíno do Cerrado, e contando com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para o vídeo ser recomendado na plataforma do YouTube e o canal continuar crescendo. Agradecer aí que a gente passou dos 30 mil inscritos. E para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha. Tamo junto, aqui eu falo de futebol, política, que é um assunto chato, porém necessário. Falo dos bastidores do Vasco. E tem também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Segue, tamo junto, vamos falar de futebol, vamos esquecer um pouco a política, esfriar um pouco a cabeça. Acho que os ânimos no Vasco estão muito acirrados, muito torcedor discutindo com o torcedor, agora envolveram youtubers, enfim, tá uma coisa que, aliás, eu tenho visto, eu não me envolvo, eu deixo as pessoas criticarem, eu faço o que eu acho legal ou o que a minha consciência manda, e tô tranquilo com isso e não ligo, não me importo com críticas, apesar de ouvi-las e entender, tá? Entender a todos que fazem essas críticas. Respeito quem tem opinião contrária à minha e só exijo que façam o mesmo quando se tratar das minhas opiniões. Se não quiser respeitar, paciência, você tem todo o direito de se manifestar, inclusive aqui no meu canal, nas mensagens, e eu não apago, você pode ver, e até às vezes respondo com muita educação. Enfim, temos que construir um Vasco melhor, e para isso a gente precisa manter o diálogo com as diferenças. Não adianta, a gente sempre vai ter, no meio de tantos torcedores, tantos vascaínos, sempre vão ter opiniões divergentes. Então é razoável que a gente pelo menos dialogue, converse, mesmo que não entenda a opinião do outro, que pelo menos respeite e converse. E isso é o mínimo que eu espero no Vasco da Gama. Então não vamos falar de política hoje, vamos falar de futebol. Amanhã é um jogo importante, o Vasco encara o Fortaleza em São Januário, um jogo atrasado, que aí o Vasco vai estar pagando, que o Vasco tá tem casos que o Vasco está 2 jogos atrás de times que estão ali na frente da tabela. Então um jogo importantíssimo para o Vasco buscar uma vitória, que seria fundamental.
A gente vem de uma vitória contra o Sport, a gente pega uma sequência agora, o Fortaleza em casa, o São Paulo fora e depois o Ceará. Depois de tanta sequência negativa, acho que chegou a hora de emplacar aí uma sequência positiva para a gente afastar de vez o time daquela zona de perigo. Então, o time que vem com baixas, a gente já tinha 5 jogadores suspensos ou afastados por causa do Covid, era o Felipe Bastos, o Castan, o Ribamar, o Miranda e o Carlinhos. Em alguns casos, eu não sei se eram desfalques ou se eram reforços. Aí a gente conversa e você pode deixar a sua opinião se você acha que um desses jogadores está fazendo falta. O Carlinhos era um que vinha se destacando por vontade, mas eu acho que o Carlinhos ainda não é esse jogador no meio de campo. No toque final, acho que ele ainda é muito rola muito preciosismo, prende muita bola, às vezes não define a jogada legal. Tá faltando esse toque final para o Carlinhos, ou para ele servir um atacante, ou servir um jogador que vai fazer um gol, ou ele fazer um arremate, fazer um gol. É isso que tá faltando, acho que, pro Carlinhos. Então, desses aí, acho que o Carlinhos seria um dos que alguns torcedores vão sentir falta. O Castan, que já apostou aí andando de esteira, parece que tá bem melhor, tá para voltar, vai jogar, deve voltar contra o São Paulo. Enfim, e aí saiu também a notícia do Thiago Reis no GE e do Ulisses, que também contraíram o Covid. Então são 7 jogadores, mas o time do Vasco não acaba esse negócio de Covid, é todo mundo pegando Covid, né? Mas são os 7 jogadores que estão desfalcando. Mesmo assim, o Ricardo Sapinto vai poder fazer uma coisa que eu acho que hoje é muito difícil no futebol, que é repetir uma escalação. Ele vem com a mesma formação e o mesmo time que encarou o Sport para encarar o Fortaleza em casa. A provável escalação do Vasco tem Fernando Miguel no gol, vem com aquela linha de 3 zagueiros, pasmem, com o Erlen, que muita gente até ficou quietinho, eu vi muita gente que não falou nada, outros falaram, até que jogou legal, enfim, o Erlen, o Marcelo Alves e o Ricardo Graça vão formar o trio defensivo. A gente joga com 2 alas, espero que esses jogadores façam o que fizeram contra o Sport e não o que fizeram contra o Palmeiras, ataque, tenha vontade de fazer gols ou de dar assistência. O Vasco, que não tem meias de ligação clássico, precisa muito do volume desses jogadores, dos alas. Acho que os alas hoje são muito importantes para o futebol brasileiro. Basta você ver o Atlético Mineiro, o Guga e o Arana, são 2 jogadores que fazem muito gols, dão muita assistência, apoiam muito o time no ataque. Então isso é que o Ricardo Sapinto já vem mudando no Vasco, acabou aquelas avenidas, a gente tem um sistema defensivo mais coeso com esses alas atacando mais. Então a gente vem com os volantes Andrei e Léo Gil que fez uma partida espetacular, daqui a pouco eu vou falar desse quarteto dos gringos, e aí a gente tem no meio o Benítez e no ataque tá a dúvida, vem de Cano, e a gente pode sim que venha com o Gustavo Torres fazendo essa dupla de ataque com o Cano, jogador de mais volume, mais força, e o Thales embaixo jogando muito mal, mas muito mal mesmo, até para dominar uma bola pro Thales tá difícil. Aí é uma joia da base, vale dinheiro, o que vale agora é o Campeonato Brasileiro e o Vasco. Acho que esse negócio de apostar no jogador porque ele pode ser vendido, acho que o tempo já até passou. Tá na hora de pegar um banco, lembrar que o Pikachu, que ficou no banco e depois de uma sequência ruim, entrou contra o Sport, entrou numa função diferente. O Sapinto tira o Benítez para descansar e entra com o Pikachu. Acho interessante se de repente o Pikachu voltar a fazer aquela função que ele fazia ofensivamente, porque defensivamente eu não espero nada do Iago Pikachu. Então fica a dúvida se ele entra com o Gustavo Torres ou se ele vem de Thales. Qual que é a sua opinião? O que você mudaria nesse time? Você entraria com o Thales? Você mudaria a zaga? O que você faria de diferente do Ricardo Sapinto? Eu acho que a gente vai ter um time competitivo, um time, como eu falei, mais coeso na defesa. E para quem sabe de um vídeo meu aqui que já passou aí, acho que dos 50 mil visualizações, que é aquele vídeo que eu falava que os jogadores estavam de sacanagem com o Vasco, alguma coisa estava acontecendo dentro do clube, que esses jogadores não estavam jogando com vontade, estava faltando raça, e a gente viu um time diferente contra o Sport. Não sei se influência política, não sei o que está acontecendo, mas a gente já viu uma postura diferente, e eu acho que essa agressividade ou essa raça, ela passa muito por esses jogadores estrangeiros, que é o Léo Gil, o Benítez, o Cano
e o Gustavo Torres. Os 4 jogadores depois da partida tiraram fotos juntos no vestiário, tudo abraçado ali, mostrando que eles estão numa sintonia legal, embora alguns jogadores do Vasco estejam passando por momentos ruins. A gente falou muito numa panela que existia com o técnico Ramon, e eu acho que aos poucos o Ricardo Sapinto vai tomando o comando do time, vai trazendo os jogadores com mais vontade, com mais garra, vai melhorando o condicionamento físico e tendo mais tempo para trabalhar o elenco para as partidas. Era difícil para ele ter uma semana cheia, eu acho que ele já vem de 2 semanas cheias de trabalho intensivo, e o time já apresentou uma melhora dentro de campo. Não era simplesmente chegar e mudar o time completamente que ele ia render, tinha que ter um processo para que isso acontecesse. Então, torço para ver esses 4 jogadores em campo amanhã, que eles mudem essa situação da garra, da vontade, da raça, principalmente jogadores argentinos, colombianos, uruguaios. Sei que não que tem uruguaio, mas sei que esses jogadores dão sangue, dão a vida e além de ser tecnicamente bons, como o Cano e o Benítez, são jogadores de extrema raça e qualidade. Então, espero a sua escalação, espero que você diga aí o que você acha desse time para encarar o Fortaleza amanhã. Temos condição de pegar uma sequência melhor, das coisas se normalizarem e esperar que a poeira dessa política baixe, que tudo se defina para a gente concentrar no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, que são 2 competições importantíssimas para o futuro do clube. Para o futuro do Vasco da Gama, é importante que o Vasco continue na primeira divisão, de preferência numa posição melhor possível. Quero agradecer a todos que têm me dado apoio, um grande abraço, e para os canais, se eu for falar os nomes dos canais aqui, eu vou estar sendo injusto, mas tem o Eduardo lá do Resenha com o Almirante, tem o Menino da Colina, tem o Baianinho da Colina, tem o Edmilson do Seu Vascaíno, tem o Adílio do La Pelota, tem o Léo Lacerda na torcida vascaíno, tem o Sérgio Maca, tem o Portuga, tem o Super Papo Vascaíno, enfim, cara, eu vou esquecer com certeza de alguém, mas são muitos canais aí que falam do Vasco e independentemente de lado, de postura política, a gente tem que apoiar o vascaíno que tá todo dia trazendo notícia e gosta do Vasco da Gama, tá bom? Tem o Paulo do Império Vasco Forever, não posso esquecer também, meu parceiro Paulo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, que o Vasco consiga uma vitória amanhã para tranquilizar, resfriar aí esse caldeirão e que a gente possa entregar aí um Vasco melhor para um próximo gestor, para o presidente do Vasco da Gama botar ordem na casa, tá? Grande abraço e saudações vascaínas.